não terminamos as leis naturais, mas a gente vai continuar só ano que vem. Então, hoje é uma aula especial que o Wagner também vai dar, e aí, no ano que vem, a gente continua com algumas leis naturais que ainda estão faltando, que são pouquinhas, e depois a gente vai dar sequência, tem outras aulas sobre outros temas ainda, tá bom? Fazer a oração inicial? Vamos. Você quer que eu faça, Wagner? Pode fazer, por favor. Então vamos lá, fechar nossos olhos, dar aquela respirada profunda. Senhor Jesus, Mestre amado, com alegria que nós recebemos novamente o nosso amigo Marcos aqui conosco, que o Senhor sempre continue o amparando, trazendo a ele tudo o que ele necessita, a paz interna e ao mesmo tempo a coragem para os enfrentamentos do dia a dia. Não só para ele, Senhor, como para todos nós, que cada um tem a sua batalha diária. Aproveitamos para agradecer sempre a oportunidade da reencarnação, que é por ela, por meio dela, que nós conseguimos evoluir cada vez mais um pouquinho. Conseguimos aprender cada vez mais um pouquinho. Conseguimos nos transformar cada vez mais um pouquinho. Que as aulas aqui compartilhadas possam ajudar nesse caminho a cada um de nós, para que possamos cada vez mais estarmos perto da Tua palavra, do Teu propósito para nós, do Teu desejo, que é sermos realmente criaturas felizes. Agradecemos, ó Pai, sempre a oportunidade de estarmos aqui juntos, por mais esse semestre que logo se encerra. Obrigada, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Então, Wagner, é com você. Então, vai ser uma aula um pouco diferente, não, acho que bem diferente hoje. Um assunto um pouco mais complexo, que a Salete falou que seria legal a gente colocar nessas aulas. Bem diferente por exemplo, das leis que a gente está estudando. Já é uma coisa, um assunto mais relacionado, por exemplo, aos cursos das partes mediúnicas, né? Sobre manipulação de energia, ligação do inconsciente, perispiritual, e aqui especificamente baseado nesse livro do Sexo Além da Morte, com Ranieri, e aqui orientado pelo André Luiz, o mesmo André Luiz, só que agora ele visitando esse âmbito sexual, seja na parte espiritual ou na parte da própria Terra, na crosta terrestre, sobre suas potencialidades e as interações e a forma que a humanidade ainda não compreendeu desse potencial energético que a gente tem e é mal utilizado, não utilizado, utilizado exageradamente, de forma desequilibrada e que nos leva muitas almas para lugares assim tenebrosos, como eles descrevem nesse livro, e fala sobre a questão psíquica que a gente não percebe que ela existe e que nos influencia no nosso dia a dia aqui das encarnações. E também mostrar o que acontece depois que a gente desencarna, como essas situações se acontecem lá do outro lado, e enfim, é uma luz assim bem interessante, bem
complexa e profunda sobre o assunto, que aí eu vou compartilhar com vocês aqui o PDF, vou compartilhar o audiolivro. O audiolivro desse aqui é bom, viu, Marcos? Esse áudio tem até trilha sonora bem legal e tal. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, Gente, que ouvi meu nome aí, mas eu fui buscar um remédio para dor de cabeça. Eu só ouvi meu nome aí, Marcos, e não peguei o assunto aí. não, tranquilo, é que eu falei que eu vou compartilhar um audiolivro desse livro aqui, e que a locução dele é boa, você vai gostar. Que não é que nem essa do que você estava ouvindo aí que você não gostou, tá? Tem trilha sonora e tal, é bem mais impactante, assim. É interessante, tá bom? E tá bem simples, gente. É só texto, só não tá muito figurado, porque eu não consegui encontrar imagens muito relacionadas a esse assunto. E pelo que ele descreve no livro, realmente, meu, tá cheio de aba aqui no meu Chrome aqui. Achei algumas imagens e tal, mas acabou ficando assim, porque aí eu quero que vocês aguçem a imaginação de vocês pela descrição que eles fazem. E seria, tipo, legal ter umas ilustrações, alguém fazer umas ilustrações, porque é uma coisa bem diferente, assim, do que a gente está acostumado a ler, né? E aí o princípio do livro começa a falar que o sexo ele é a segunda maior força do homem, do espírito, seja encarnado ou desencarnado, né? O espírito em si, é só atrás da própria mente, né? Que a nossa mente tem uma força poderosa e a segunda força poderosa no nosso organismo, no nosso sistema, é a energia sexual. E a energia sexual, ela tem que respeitar a lei do equilíbrio. Ela é uma bênção, assim como é uma necessidade, assim como muitas outras que nós temos aqui como encarnado, e desencarnados, ela também é uma bênção. Ela é um potencial que pode ser utilizado da forma da gente chegar a voos maiores, elevados para com Deus, junto intimamente com outro espírito, lá no outro plano. Então, lá também isso existe, mas não da forma carnal que a gente possa imaginar aqui, mas numa forma daquele amor mais puro e de afinidade mútua entre duas almas mesmo. Ali nem existe órgão sexual, sabe aquela afinidade tão forte e amorosa que ali que lá no plano espiritual existe e é uma forma de se elevar de uma forma bem profunda lá para a gente se aproximar e chegar mais próximo de Deus. É uma das potencialidades. Então ele é uma energia da construção, da imaginação. Thiago entrou aí. A gente sabe que E aí, Thiago, boa noite. Que é uma energia que usa pode ser utilizada para a criatividade. Então são potencialidades, como a gente tem a energia para a criatividade, a energia para o trabalho, a energia para desenvolver raciocínio lógico. A gente tem a energia para várias vias da nossa vida que a gente deposita no dia a dia com a nossa vontade, com a nossa força e vai lá e, né, realiza a ação. E o sexo também é uma energia. E como qualquer outra, né, energia, se a gente depositar energia demais, ela espana, ela explode, ela é uma hidrelétrica que está lá. Se ela tiver em funcionamento correto, ela vai estar lá fornecendo energia para uma cidade, é uma coisa muito boa, mas se ela tiver com muita água lá, muita energia, ela pode estourar a própria hidrelétrica e acabar com a cidade, inundar toda a cidade e vir energia demais. Da mesma forma, se a energia sexual, se ela for usada de uma forma não racional, não moderada, ela pode explodir e acabar com até o próprio espírito, que a gente vai ver bem relatos. Não acabar com o espírito dele, né? Que o espírito é imortal, mas acabar no sentido de quase uma desnutrição espiritual, bem parecido com os espíritos suicidas, que a gente já viu bastante também. Aí, o André Luiz, junto com o mentor dele,
lá no plano espiritual, e mais uma daquelas passagens que o André Luiz desce para a Terra para poder ficar estudando, vai em vales dos suicidas, vários tipos de vales, planos espirituais, estudar e observar, e com a ajuda dos mentores, passar por essa experiência. E aí no livro, na introdução, a gente vai ler que eles falam que a humanidade agora estava pronta para ouvir sobre esse assunto. É o primeiro livro espírita falando mais especificamente do sexo, e era a humanidade naquela época, que é em 70 e poucos, 76, estava preparada para ouvir esses assuntos e de maneira moderada, e eles mesmos falam que esses assuntos iam vindo aqui para a gente, para os encarnados na Terra, de uma forma moderada, conforme a nossa compreensão da maioria, né? A maioria, como diz assim, da humanidade em si, estiver preparada para ouvir essas verdades. E aí eles chegaram na Terra e foram investigar um casal comum, um casal encarnado aqui na Terra, num lugar de luxo lá, em São Paulo, inclusive. E aí aí eles foram ver o casal dormindo na cama e tinha um marido que estava dormindo, e a gente eles seguiram aquele fio de prata, que é onde o plano, onde o rapaz se desdobra e vai se manifestar espiritualmente em todos esses planos aí espirituais que a gente já ouviu falar, né? E aí ele, como socialmente, de uma maneira social aqui na Terra, a posição social dele é de um rapaz respeitado, bem visto pela sociedade, bem importante. Ele é fiel à mulher e tudo, é um casal modelo, sabe aquelas pessoas que mantêm muito boa aparência, tem uma linguagem muito boa, é uma pessoa bem estabilizada socialmente, no sentido de honestidade, enfim, das aparências sociais, uma pessoa correta. Mas lá dentro desse rapaz tem desejos sexuais compulsivos de uma forma reprimida, e que ele não consegue isso com a parceira dele, e ele vai lá nesses lugares que eles foram visitar. E aí lá era um bordel. Então o rapaz aqui, ele era de uma boa aparência. Quando eles chegaram lá, eles se assustaram com a fisionomia desse rapaz, que estava todo o olho caído, a pele toda esbugalhada, sentado num bordel conversando com uma moça. Ele com um sentimento de tristeza, de angústia, por não estar usando a potencialidade sexual dele com a esposa dele, mas estava lá traindo, meio que traindo a esposa dele de uma forma inconsciente, buscando esse prazer nesse local que ele almeja enquanto está encarnado, que ele reprime na própria encarnação para ele não ser visto na sociedade, para não ser perturbado com essas más aparências. E sendo que no íntimo dele ele esconde essa perturbação. Aí eles tentaram conversar com ele lá e tal, e aí o rapaz se assustou quando ele veio um sentimento de estar fazendo algo errado, e o corpo dele volta pro corpo, o espírito dele volta para o corpo físico, né? E volta, fica parado lá na cama. E aí eles voltam e vai buscar essa mulher, a esposa dele. A esposa dele é uma mulher que teve muitas encarnações voltadas a questões religiosas, aquelas de uma forma muito repreensiva em relação, vamos dizer assim, aos prazeres da carne, e ela, mal orientada, teve uma renunciação sexual, porque a gente sabe que a gente está falando aqui, é uma potência energética que tem que ser utilizada da forma correta. Se ela não ser utilizada também, você está deixando de seguir uma lei que Deus colocou aqui para ser utilizada, no caso. E aí essa mulher estava onde? Lá reunida com outras mulheres que tinham a mesma sintonia de pensamento, fazendo orações, sentada lá como se fosse um monge, né? As freiras lá daquela época e tudo. E ela tinha uma visão de repulsão sexual e visualizava isso como uma impureza. E ela reprimia isso com o marido dela, ela amava muito o marido dela,
mas ela achava que isso era sujo e que isso não era de Deus e que ela deveria repulsar sempre essa energia. E aí, dessa forma, ela tinha uma tristeza profunda, e aí lá eles discutiram da responsabilidade dos dois, porque os dois vieram encarnados. O rapaz, que ele muito energias para o lado sexual, e a mulher assexuada, e os dois reencarnaram justamente para poder encontrar esse equilíbrio, e eles estavam tendo esse conflito. E aí ele tinha uma certa traição, ela tinha uma sexualidade, os dois tinham responsabilidade e vivia uma vida de casal infeliz, em vários sentidos. E ele aí mostrando esses exemplos, esse primeiro exemplo aqui de um casal encarnado, assim como muitos também que podem ter, assim, né, como exemplo. E aí, aqui eu vou ler essa parte aqui para eu poder dar uma relembrada de novo. O problema sexual não se restringe somente à esfera da carne ou da crosta terrestre, ele vai mais além do comum entendimento humano. Sexo nas esferas espirituais não significa apenas macho e fêmea, órgãos masculinos e femininos, relações sexuais. Em nossas esferas, sexo significa um conjunto de qualidades ou características femininas ou masculinas, positivas ou negativas ou neutras. Se assim você pode dizer, o ato sexual pode se processar no outro campo de vibrações, resultado de transferências que o homem comum ainda não conhece no campo do amor. É natural que na esfera da carne entende o homem que o sexo é apenas a relação macho e fêmea, do modo que tudo termina em relações sexuais. No entanto, em nosso plano significa mais. Buscamos a identificação das almas e a união dos corações. Pode haver no mundo sexo sem amor, enquanto que aqui, geralmente, nas mentes mais evoluídas, existe amor sem sexo. Então, aqui é um panorama, uma conclusão mais dessa parte desse capítulo que ele deu aqui, bem interessante, sobre como que é a visão lá espiritual em relação às relações sexuais, não dessa forma carnal que a gente conhece aqui. Aqui já é uma primeira parte, já bem mais suave, tá? Se você quiser fazer um comentário, alguém quiser comentar aí, Carla, fique à Eu fico vontade. pensando, Wagner, que é justamente isso. A gente aqui, enquanto encarnado, a gente está na carne. Então, tudo tem que ser mais material, inclusive o sexo carnal, né? Porque a gente está na carne. Quando você está num outro plano, que é o espiritual, não tem nem como materialmente você pensar no mesmo tipo de relação que você teria enquanto encarnado. Então, realmente, quando ele fala que ele é muito mais essa energia, essa potência, né? Ela se transforma num grande sentimento, numa afeição, uma compatibilidade de frequências, de Uma vibrações. afinidade, né? A gente tem que pensar que é uma evolução nesse sentido, principalmente porque a gente não tem mais a carne aqui, então a gente, né, não vai estar mais encarnado. Mas o pior que não, Carla, lá a gente vai ver aqui depois que existem relações lá no plano espiritual, depende da evolução do próprio espírito lá, do perispírito. Ele materializa da mesma forma que ele Não, sim, ele materializa, mas o que eu quero as dizer é porque a sensações. gente, as sensações, assim como existe o vampirismo, que os espíritos se aproximam dos que bebem, dos que usam drogas, né, para ter aquela sensação, isso também acontece no plano espiritual, mas eu estou falando aqui, pelo que eu estou entendendo, nesse patamar mais elevado, que aí ele se transmuta, é Sim. diferente. Tanto que o outro que desencarnou foi lá buscar, desencarnou não, estava dormindo, foi lá buscar as sensações que ele tinha, né? Enrustidas para ele poder manter as aparências, e quando ele dormia ele se desdobrava para buscar essas sensações que ele não tinha aqui na Terra. E a esposa dele também buscava as sensações que ela tinha aqui, enrustidas em relação à sexualidade, no caso. Aí aqui aí eles foram lá para o Vale das Mulheres Perdidas, que também, assim como Umbral, como o nosso lar, são áreas, vales
de espíritos que se sintonizam numa mesma faixa vibracional e lá eles se interagem dentro de uma faixa vibracional. Todo o ambiente existe espíritos guardiões, seja de esfera inferior ou de esfera superior. Tem sempre alguém ali monitorando, controlando e, enfim, meio que vigiando e fazendo aquilo ali como se fosse uma cidade, uma vila mesmo. É um grupo de pessoas ali que tem a mesma afinidade com as mesmas intenções. E assim, aqui é um Vale das Mulheres Perdidas, que é uma vibração de sensualidade de centenas de anos, seminuas, utiliza a energia sexual como válvula de escape para não cair em paixões piores, são evitadas. Então, que aí o André Luiz passou por essa região e tinha várias mulheres bonitas, mas é só mulheres, não podia entrar homens, no caso. E elas tinham essa sensualidade, essa energia sexual lá sendo usada de uma forma de escape, e que, de certa forma, o próprio orientador do André Luiz falou que é uma válvula de escape para poder não ter desencadear outras energias piores de uma forma viciosa, né? Porque se a gente for comparar uma pessoa que é alcoólatra, é ruim ser alcoólatra, mas se você começar a usar crack é pior. Então é melhor você ser alcoólatra do que usar crack, é mais ou menos assim que ele explicou ali. Né? Cerca além do vale com muitos homens encarnados seminus, desesperados para encontrar essas mulheres. Aí aqui fala desses homens que ficam lá meio que querendo essas mulheres nesse campo, e aí eles ficam meio que presos do lado de fora, e ali eles têm as coisas. E esses homens são homens encarnados, né? Que estão ali em busca, que nem aquele rapaz que a gente contou primeiro, ele está lá querendo buscar essas sensações e encontrar essas mulheres. E lá eles criam, plasmam a forma que eles querem. E assim, a gente sabe que a nossa mente, né, desenvolve um tumor, um câncer, alguma coisa, faz as células desenvolverem esse tumor por causa da nossa mente, por causa do nosso espírito. Sexualmente também, se for algo descontrolado, vai desencadear problemas também lá plasmados, nos órgãos sexuais plasmados, lá no plano espiritual, criando micro-organismos, doenças, tamanhos descomunais dos órgãos, enfim. Aí aqui ele fala que o sexo não é o mal está na orientação e na condução má dos instintos, né? E aí eles passaram por esse vale que é mais tranquilo, esse começo aqui, né? Aí tem uma outra parte, que é o reino do sexo, região onde os espíritos da Terra encarnados vão para se sentir livres para ter relações com suas afinidades. Aí lá ele encontra a Diana, que é a mentora espiritual deste ambiente, que cuida dos espíritos que lá estão. Nessa região, ele se sente a liberdade de fazer o que quer, sem perceber que há uma oportunidade para a espiritualidade de fazer tratamentos. Então, já é uma parte mais controlada, um pouco mais elevada, que eles se sentem livres para poder ter essas relações sexuais lá nesse ambiente, mas eles não sabem que estão passando por um tratamento bem sutil, que existem espíritos superiores lá fazendo tratamento com eles lá nesse lugar. E aí ela fala que sobre essa liberdade libertada, que eu achei interessante, que ainda não conhecemos. Tudo tem limites, seja nas leis, tabus, campos vibratórios. Só espíritos de pureza superiores são concebidos a liberdade libertada. Então, às vezes, a gente tem a gente acha, né, que a gente está livre para fazer o que quer, a gente pode ir para onde a gente quiser, fazer o que quiser, e na verdade a gente sempre tem alguém ali nos limitando, né, de alguma forma, para poder a gente não invadir os outros campos, até a própria Terra, na sua faixa vibracional, que a gente ouve aí, é que ela está o tempo todo sendo remediada e interfere nos planetas, nos planos mais próximos aqui, pela animalidade, né, pelas baixas vibrações, isso aqui atinge até planetas vizinhos, outros campos espirituais. E assim é também com o nosso interior.
que a gente tem essa falsa liberdade, que a gente está fazendo o que quer, mas a gente tem sempre alguém nos vigiando, nos limitando para a gente poder não fazer tudo que a gente acha que pode fazer, né? E aí, essa liberdade libertada de uma forma mais totalmente livre, que ela falou que é só com os espíritos puros, né? Tipo, acho que cristos, né? Crísticos, assim, que podem fazer o que querem realmente. É que a gente é criança, se a gente for pensar, a gente somos crianças e a gente tem uma liberdade limitada, porque senão a gente vai fazer besteira, né? Provavelmente. A pouca liberdade que a gente já tem, a gente já faz bastante besteira, né? Imagina se tivesse totalmente, né? Aí eles foram andando mais um pouco e chegaram lá no Círculo da Perdição, que aí já foi baixando um pouco a vibração nessa área aí. Encontra o homem que atrai as mulheres nessas regiões, por lá na Terra ser ser algo imoral, né? Aí aqui a Diane relatando sobre essa área, né? Sexo, meu filho, não é uma imundice nem imoralidade. É a oportunidade de entendimento entre as criaturas e a chance de transfusão de fluidos. Quando duas criaturas se amam verdadeiramente através do sexo e do ato sexual, elas se transfundem às vibrações psíquico-físico-espirituais, de que são portadoras e dão e recebem energias extraordinárias para a marcha da vida, a euforia e grandeza moral e espiritual. Quando, porém, a fixação sexual é demasiada ou exagerada, pode a criatura cair no esgotamento nervoso ou no desgaste e embrutecimento perispiritual, mas apesar disso, perante Deus não há pecado. Deus que criou o sexo não faz nem moral nem imoral. Fê-lo natural e simples para a alegria do homem e da mulher e para o progresso dos espíritos. Sexo é obra divina e o Criador se compraz em verificar que através dele os seres avançam o universo adentro ao encontro das maiores possibilidades e alcançam cada dia maior ascensão espiritual. O sexo subliminar-se através dos tempos e por ele, os seres gravitam nas sombras e encontrarão um entendimento maior e se aproximarão do reino de Deus. Então, aqui ela não está falando exatamente do ambiente que ela está, mas ela está falando de que apesar de estar parecendo algo mais escrúpulo, né, naquela faixa vibracional, ela relata que não é algo imoral, né, aos olhos de Deus. Foi Deus que colocou isso, e isso é uma forma de transmutação de energia, né, espiritual, sexual, para se elevar mais próximo de Deus. Apesar de você poder olhar dessa forma um pouco mais humana, mundana, de uma forma errada, mas a gente sabe que não é imoral, que nem ela disse, não é nem moral nem imoral, é algo natural da nossa própria natureza. Mas é claro que ali a gente vai sempre falar do equilíbrio e da forma de conduzir isso, de como isso é feito, né? Com quais intenções, reais intenções, né? Aí eles foram lá para o Vale da Morte, a região mais densa ainda, encontra espíritos um em cima do outro, jogados no chão, com braços e mãos mutiladas, boca com um bico fino, parecendo bebês. São perispíritos desgastados pelo foco da energia descontrolável no sexo. Já não tem energias para outra visão. Então, aí no livro ele detalha, traz mais detalhes desse local, dessa imagem desse local, que são espíritos que ficam focado, que nem a gente fala, né? A gente tem várias vias de energia no nosso corpo, e aí você tem que, né, utilizar para a lógica, para vários ambientes da nossa ação, e aí tem espíritos que só focam numa energia, canaliza só para a energia sexual, e ali eles se apegam e se mutilam de todas as outras capacidades, né, que ela tem que desenvolver, só para uma só, sexual, e ela fica naquele ciclo que nem um ovoide, e ela vai se automutilando, ela vai esgotando a própria energia, que aí, tipo, perde braço, perde perna, e elas ficam se afundilando, como se diz, que nem um ovoide que fica... A gente sabe, vocês sabem do ovoide, né? Que o ovoide é aquele espírito que, né, que se suicidou e ele fica em ciclo repetindo aquele suicídio até ele virar um ovo, assim, ele perde a consciência de si. E nesse caso aqui
das pessoas que têm ali aqueles controle sexual, ela também fica só pensando nisso e ela vai se definhando, essa era a palavra, definhando até se desintegrar, assim, como um ser humano, ela perde a noção de quem ela é. E aí a energia dela se esgota para outras potencialidades. Aí já não tem energias para outra visão, outros espíritos em pé, aí aqui eles encontraram também outros espíritos. E ele falou que lá é tipo um monte de espírito nu, um em cima do outro, todo sem braço, sem perna, com a feição toda triste, um em cima do outro. Mas era assim, bilhares, assim, eles vão andando e vários assim jogados no chão. E ele fala que tem espíritos que ficam ali bilhares de anos jogados daquele jeito, parecendo sem noção de quem são eles, sabe? Outros espíritos em pé escondendo os órgãos sexuais com vergonha, pois já não tinha mais nem masculino nem feminino. Uma automutilação dos órgãos esperando a oportunidade de se recuperar. Então tinha outros, né, que estavam lá mais em pé, um pouquinho melhores do que esses que estavam no chão, que não tinha mais nem consciência. Esses tinham vergonha e eles, que nem aquela que eu falei do exemplo lá da hidrelétrica, né, que se vier muita água, ela estoura. Então, no caso, eles usaram toda essa energia só para o sexo e eles não têm nem mais órgão sexual e eles ficaram mutilados completamente. E eles ficam lá, por mais que eles não tenham o órgão, por mais que eles não consigam ter o próprio ato lá no plano espiritual, a própria sensação, eles têm aquele vício tão forte que eles ainda ficam apegados àquela região e com afinidades de outras pessoas que têm que é a mesma coisa, e eles ficam presos ali e não conseguem sair também. Até esses aí, que já se esgotou essa energia, né? E essa Diana, que é umas pessoas que cuidam dessa região, foram sempre orientando o André Luiz, né? Aí ela fala aqui, né, por exemplo, uma criatura se alimenta para viver e tudo vai bem. Se, no entanto, comer demais, poderá sofrer perturbação estomacal. Quem passa a noite sem dormir poderá estar sujeito a esgotamento nervoso. A máquina tem um limite de uso, o abuso é o que está errado. Então, aqui que nem eu estou falando, que esses espíritos estavam abusando dessa energia, dessa potencialidade, e chegaram ao fato de se automutilar, de tanto fixar a mente nisso. Assim como se gasta na Terra o patrimônio material, também se gasta o patrimônio das energias sexuais. Aquele que se esbanja o que possui fatalmente alcançará a pobreza. É lógico que isso se reflete no organismo físico, porém a sexualidade de teor mais elevado manter o ser em boas condições perante aos esforços da vida. Tudo no mundo está sujeito a transformações. O bem e o mal transformam-se cada passo, ou para melhor ou para pior. Compete ao ser a direção que o conduzirá à luz ou que ativará nas trevas. Devemos em tudo buscar a lei de Deus e ela representará sempre a harmonia, beleza, verdade, perfeição e amor. A sexualidade em si é a lei da vida e deve ser exercitada desde que não busque destruir o próprio homem, que é a obra de Deus. Então, da mesma forma que está dando os outros exemplos aqui do mau uso das energias, que as pessoas com exagero, até pela alimentação, pelos vícios, a sexualidade também lá no plano espiritual, que é depois da morte, por exemplo, ela leva esses espíritos a ficarem presos nesses vícios e se automutilarem, e aí nessas regiões, e se definharem por milhares de anos. Milhares, eles falam lá. Então, eles estão, na verdade, infringindo a lei do equilíbrio, né? A lei de Deus, que a gente está dizendo aqui, dessa harmonia, dessa beleza, desse equilíbrio para essas potências das forças. Então, quando a gente desvia desse equilíbrio, existe uma linha certa. Quando a gente cai lá, a gente sente a dor e depois para poder voltar para esse equilíbrio, né? Então, a nossa vida sempre é assim, tem o caminho certo. Aí, quando a gente faz o caminho errado, a gente bate a cabeça, dói o dedinho do pé, aí a tendência é voltar. Outros ficam estacionados, que nem a gente está dando nesse exemplo. Eles estão lá sofrendo, se mutilando, até o momento que eles conseguirem voltar para esse caminho, para essa direção. Então, às vezes você pode bater esse dedinho e voltar em um dia, às vezes você pode voltar em 1000 anos.
Aí depende da gente mesmo também, né? E a gente, eu não sei se você vai falar ainda sobre isso, Wagner, se não qualquer coisa você me avisa. Fica à A vontade. gente tem que pensar que é tudo assim, que é no exagero, né, no desvio. Então, por exemplo, se a gente pensa até de pessoas que são obcecadas mesmo por pornografia infantil, ou por se relacionar, inclusive, com crianças, né, pessoas que estupram, inclusive bebês. Então, a gente percebe que aí tem um desvio muito grande, né? Então, o que está por trás disso tudo? Então, a gente tem que pensar que são espíritos realmente doentes e que eles vão repetindo muitas vezes esses ciclos a cada encarnação, né? E eles não conseguem interromper. Numa das passagens lá que o Wagner citou, dessas mulheres que ficam cercadas, e lá estava falando que é para não contrair débitos maiores, é nesse sentido. Então, muitas vezes, eles precisam, às vezes, ficar, entre aspas, nesse lugar espiritual, falando, né, desencarnado, para que eles evitem contrair mais débitos enquanto encarnados. Né? Então, quando a gente ouve essas notícias na televisão, nas mídias, que a gente fala, meu Deus, mas era um bebê de 8 meses, né? Então a gente fica inconformado, porque na nossa racionalidade, na nossa lógica, lógico que não tem lógica, né, um ato desse, mas nessa cabeça que está adoecida, às vezes não é isso que ele está enxergando como da forma como a gente está enxergando. Né? Então, eles acabam ficando realmente, é uma loucura, é um desvio totalmente de padrão de conduta. Tá? Não sei se ia falar sobre isso Não, também. não, perfeito. Bem lembrado que essas regiões do Vales é uma limitação realmente para não contrair mais débito, porque eles se acham livres ali, mas eles estão limitados para poder não cometer mais débitos, fazer coisas piores que poderiam fazer. Então, se eles estão desviados ali sexualmente, eles se relacionando de uma certa forma exagerada, mas como ele disse lá, pelo menos eles não estão fazendo outras coisas piores, né, que a gente estava comentando lá. Por isso que eles estão nessa falsa liberdade ali. Fala, Pode Marcos. falar, Marcos. Eu fazia terapia com uma médium, né? Ela é uma médium bem já, um entendimento muito bom, que eu respeito muito ela, né? E ela me disse o seguinte, que muitos desses estupradores de crianças são, eram, são pessoas que têm essa energia sexual muito aprisionada e não extravasam essa energia, e quando extravasam de uma maneira em crianças, em adolescentes. Então ela me explicou dessa maneira essa situação. Eu não sei se você tem esse mesmo entendimento também. Se transforma num ato de violência, né? Então, é como o Wagner falou, imagina que é como se fosse uma energia que está presa e que, de repente, ela explode. A explosão sempre é violenta, né? Se a gente for pensar assim, uma explosão qualquer. É sempre uma liberação de uma energia sem controle. Então, a gente tem que pensar que isso também, se tem esse aprisionamento, quando ela é solta, ela é sem controle. A pessoa perde o controle sobre aquela energia, sobre aquela força. Acho que por isso mesmo a gente vê muitos casos de padres, esses religiosos, crianças. Tem eles retêm essa energia sexual e ficam retendo e acabam extravasando em crianças, né? Que estão mais vulneráveis. Dessa forma violenta que a gente está falando. E aí aqui nessa parte do sanatório, que eles chamam lá, que é meio que um hospital especializado em cirurgias para, né, problemas relacionados à sexualidade ali dos espíritos.
E ali eles fazem justamente essa prevenção deles não terem essa potencialidade sexual tão explosiva na encarnação dele, para não desencadear esse, vamos lá, um estuprador, um maníaco, alguma coisa do tipo assim. E aí eles meio que fazem uma cirurgia para poder canalizar essa energia lá no cérebro para outras regiões, para outros problemas. Vamos dizer assim, né? Eles, antes de encarnar, eles fazem uma cirurgia no espírito, lá no perispírito do indivíduo, para ele poder já prevenir esses problemas, de certa forma, ali também. É que é esse sanatório aí. É um hospital especializado em cirurgias dos órgãos sexuais, de mutilados também, né, para reencarnar com menos aberrações no mundo, e cirurgia no campo energético, direcionando a energia sexual em outro campo do cérebro. E aí o André Luiz foi andando nessa região, aí tinha espírito lá que era dessas regiões que eu estava falando agora, que eles estavam lá mutilados, caídos no chão, tristeza, esgotados, né? Aquela, como se fosse aquela energia da hidrelétrica que a gente está falando, como se ela já não tivesse mais água, já não tinha noção mais, energia para mais nada, e estavam ali se recuperando nesse hospital com essa renovação de energia. E aí, a enfermaria é igual à terra para não causar um choque de diferença com os doentes, né? Aí lá eles falaram que lá também, como eles estavam acostumados com a enfermaria da terra, eles não queriam causar um choque e faziam as macas, o visual em geral, o próprio vestimento das enfermeiras bem parecido com a que eles estavam quando eles estavam encarnados, para não causar um choque e eles fugirem de lá, não causar um choque, um conflito, né? Aí tinha uma paciente perdida às chamas sexuais há milênios, deixou-se flutuar no mar das grandes ilusões, arrebatada pelo amor físico, vagou de continente em continente nos braços de todos os homens. O futuro dela era, pensava, o amor da carne. Com isso, desgastou pouco a pouco as células cerebrais do perispírito e caminhou rápida e seguramente para a imbecilidade. Então ela estava lá de uma forma parecendo infantil ali na espiritualidade, tanto esgotamento espiritual, no caso aqui dela, seja encarnada e também como um espírito, milênios, né? Que ela passou aqui como vampirizando sexualmente outros encarnados afins, e assim ela foi. É que nem a gente vê casos, né? Na mesma medida que a gente ouve de espíritos que estão esgotados de estarem sugando as pessoas e ele meio que está acabado. E aqui dessa mulher, ela passou milênios dessa situação e estava lá no hospital tentando se recuperar. Também é um caso interessante para se ver. E aí depois, nessa parte, também tinha outros pacientes que eles entrevistaram, que eles viram como é que tá. Nessa mulher aí, por exemplo, eu não copiei aqui o texto, mas o mentor lá do André Luiz meio que iluminou o cérebro e mostrou lá que as células, as moléculas, elas estavam espaçadas de tanta energia que foi esgotada. É uma forma técnica lá que ele explicou lá, é bem difícil de explicar, né? Meio que ficou espaçada as células e elas não se encontravam e não causavam uma conexão, por isso ela ficava com essa imbecilidade, porque as células já não tinha tantas, sabe, energia, Os parece que neurônios, os neurônios já estavam mais distanciados, estavam queimados alguns neurônios, e aí eles não conseguiam se ligar, fazer as sinapses para gerar um pensamento, e aí o que dava a imbecilidade. perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque naquela época eles não falavam desse jeito. Eles falavam de um jeito bem esquisito ali no livro ali, eu não consegui entender, mas é isso aí. Aí eles falam que todos nesse hospital, todos, sem exceções, estavam com infantilidade, imbecilidade. A pessoa meio que fica dando risada pro alto, porque eles já não tinham mais conexões cerebrais e as energias não estavam mais ativadas, acabou a bateria, vamos dizer assim, né? Aí eles voltaram para a Terra, esse aqui é um caso interessante também, e eles foram atrás de um rapaz, de um rapaz encarnado. E esse rapaz, eles viram esse rapaz entrando com outras mulheres, espíritos, e essas mulheres espíritos tinham relação sexual com esse rapaz quando ele deitava na cama lá da casa dele, ele tinha relações sexuais com todas essas mulheres.
E aqui vai falar, né? Que ele fala aqui, por que esse cara tá... porque ele se esgotava, da mesma forma lá no espírito, encarnado também, né? E como que o cara consegue, encarnado, ter relação com o espírito, né? E aí, e como que ele tem consciência de que está fazendo algo que aí o orientador do André Luiz lá estava falando, que ele tinha consciência disso, que ele queria sair disso, mas inconscientemente ele já não conseguia mais se libertar, né? Aí ele fala que é tipo uma obsessão de algo prazeroso que esse cara tinha, né? Nesse caso é o pior das obsessões, porque tem a doçura do mel, há prazer no assunto, esse rapaz dificilmente se libertará dessas e de outras mulheres. Ele tem todas as sensações com elas, que um homem pode ter com uma mulher na carne. Aí ele respondeu que sim, tem todas, inclusive sente-lhes o peso e o calor, agrada por isso o convívio, são na realidade suas amantes. O inconsciente, sendo a vasta rede de todas as vidas anteriores do espírito, é na realidade a força maior. Imaginaremos, aqui ele deu um exemplo muito interessante sobre essa questão do inconsciente e consciente, que às vezes a gente está aqui, eu vivo questionando lá no cristão, falo com a cidade, como que eu vou controlar um consciente se eu conscientemente, vou supor, eu não quero fazer isso, mas o meu inconsciente vai lá e faz o errado, que culpa eu tenho disso, né? Como que eu vou controlar isso? Qual a responsabilidade do inconsciente? Que nível eu tenho, né? Aí aqui vai explicar um negócio que eu dei um gatilho legal. Imaginemos um enorme observatório constituído de maior maquinismo do mundo. Dezenas de operadores, cabine de controle, computadores, rádio, etc. E ao lado disso, o ato da observação pelo furo do telescópio, onde o astrônomo coloca o olhar para ver o céu estrelado. Aquela janelinha que lhe permite ver o firmamento e as galáxias mais distantes é, em verdade, muita pouca coisa comparada com o imenso mecanismo que a suporta. Aí ele vai continuar aqui. Ele não continuou aqui, mas eu vou explicar. Ou seja, esse rapaz aqui do telescópio, a consciência é que nem esse telescópio, né? O universo está lá, que é nosso subconsciente, e a nossa consciência é aquele telescópio bem pequenininho que vê um pedacinho do universo. Então, que a gente se manifesta, a nossa consciência que manifesta o nosso inconsciente. E aí ela tem essa visão estreita, né, perante ao universo da nossa inconsciência. O tamanho da nossa inconsciência só se manifesta essa flechinha que nem o binóculo aí que ele está dando um exemplo. Eu não sei se deu para entender. Você entendeu, cara, esse exemplo? Entendi. Entendeu? É que a gente ainda não tem os olhos de ver e nem os ouvidos de escutar, né? Cristo já falava isso também, né? Que a gente ainda não tem ainda. A nossa visão ainda é deturpada, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente escuta, ainda tudo é deturpado, não é? Por isso que a gente não tem a liberdade libertada, porque a nossa visão ainda não é o que deveria ser, né? Então, nesse ponto, é essa luta entre o consciente e o inconsciente. Então, a gente tem que pensar, vamos pensar agora nessa parte de cérebro, pensando na carne, né, neurológica. O nosso cérebro, enquanto a gente está aqui, ele está captando milhares de coisas, milhares. Só enquanto a gente está falando aqui, ele está lá, que a gente não está tendo nem consciência do que ele está fazendo. Só que isso fica armazenado em algum lugar dentro da nossa cabeça, certo? E é até por isso que falam da importância de dormir, né? Um parênteses. O dormir é quando a gente fala que o cérebro vai fazer o download do dia, que aí ele vai organizar todos os fatos, todas as coisas que ele viu, viveu, sentiu, aquele corpo físico, né? Então vamos pensar que muita coisa que o cérebro viu foi para o nosso inconsciente e tem coisas que não, que a gente prestou atenção, que ficou no nosso consciente, entendeu? Então, por exemplo, às vezes quando a gente sonha com uma pessoa que a gente nunca viu, fala assim, mas eu sonhei era uma pessoa estranha. Em alguns momentos pode ser sim que você teve o desdobramento e encontrou com esse outro espírito nessa forma, ou pode ser alguém que você cruzou na rua e que teu cérebro captou aquela imagem e que de repente ele está organizando aquela imagem daquela pessoa estranha que você não lembra.
Então, isso seria assim, quando a gente fala do consciente e do inconsciente, então muitos sentimentos, eles vão direto para o inconsciente. Então, quando você fala, mas eu não vou saber o que o meu inconsciente está pensando, é lógico, porque senão ele se torna consciente. Tudo que você vai começando a botar luz, né, esse inconsciente algumas vezes vai se manifestando no consciente. Mas é como se a gente pensasse agora espiritualmente que tudo que a gente vive e mesmo que a gente esquece, vai ficar registrado aí no nosso espírito. E uma hora a gente vai ter essa consciência plena disso tudo que a gente viveu, né? Dessa vida e de outras. Essa reforma íntima é justamente buscar nesse inconsciente, né, reflexões para que ilumine esse inconsciente e a gente tenha a consciência dos reais problemas que esse inconsciente fornece para a gente, né? Às vezes de uma forma indireta, e aí ali a gente consegue buscar alguns problemas nossos, a raiz de muitos problemas nossos, e ali conseguir iluminar e corrigir. Porque, que nem a gente fala, né? Que a gente às vezes vive no automático, às vezes a gente é ignorante automático, intolerante no automático, porque a gente está inconscientemente agindo de uma forma automática, uma coisa errada. E se a gente não parar para poder refletir, para buscar essas reflexões, né, que a gente tem, seja na hora de dormir, seja numa hora de uma meditação, e você conseguir iluminar isso, né, parar para pensar nisso, você vai continuar agindo no automático, se você não iluminar essas áreas que você não visita, né? Então, imagine você viver uma vida sem nenhuma reflexão, sem nenhuma auto-limpeza, uma auto-conexão com você mesmo. Você vai viver uma vida, né, Você vai automática de tudo. desperdiçar uma encarnação. Você vai desperdiçar uma pessoa que só vive. Vive em busca do meu prazer. No meu prazer, seja eu quero dormir, eu quero trabalhar, eu quero. Sabe aquela vida normal de que só quero buscar coisas para me satisfazer e sem nunca se preocupar em iluminar esse inconsciente, essa raiz, esses nossos problemas para sermos umas pessoas melhores? Então é isso que é o nosso grande desafio, né, da nossa encarnação aqui. A gente está tendo essa oportunidade todo dia, né? E o véu do esquecimento, né, que sempre falam, sempre é falado também, né, nos livros, que é nos dado o véu do esquecimento. O véu do esquecimento nada mais é do que o inconsciente. Se a gente for pensar essa capacidade da gente, entre aspas, esquecer as nossas vidas passadas, na verdade é que está guardado num lugarzinho lá, não é que a gente esqueceu de fato. Tanto que quando a gente precisa acionar por permissão espiritual as nossas outras vidas, para a gente entender alguns processos, isso vem, né? Então não é que eu de fato esqueci, está lá guardado nesse lugar que a gente chama de inconsciente, mas na verdade é o nosso espírito. Bom, pode seguir aí, vai. Aí na Terra, aqui continua esse homem na Terra, né? Que eu falei, que o homem encarnado tinha relação sexual com várias mulheres encarnadas. Ele rouba a energia de médios e amigos à distância para recarregar as energias. Então o André Luiz percebeu de que ele ficava com uma mulher e nessa transição de uma mulher para outra ele meio que ele não entendia de como que ele vinha uma energia que recarregava e ele continuava com uma outra. E aí ele meio que não entendeu o que acontecia nisso, né? De onde ele pegava essa energia? Aí ele explica que são de outros médiuns ou de amigos que ele tem afinidade. Então, da mesma forma que a gente está lá no trabalho mediúnico, tem as pessoas que dão a sustentação para poder ter o trabalho mediúnico de psicografia, de qualquer outra coisa lá, tem outras pessoas doando energia, sendo sugada energeticamente para poder fazer aquele trabalho acontecer. E aí, esse cara aqui, ele pode buscar energia com as pessoas que ele tem afinidade em qualquer distância, para poder canalizar essa energia sexual desenfreada que ele está tendo. E aí ele explica aqui que, assim como médios são alimentados energeticamente por amigos presentes nos trabalhos que eu estou falando, o sexo desenfreado também necessita da mesma sustentação. As criaturas se alimentam vibratoriamente umas das outras e os médios de certa elevação e força retiram até inconscientemente a energia de seus amigos, daqueles que se afinam com eles. Se assim não fosse, não teria combustível necessário para a produção de suas obras.
Por isso, a aproximação de bons e dos grandes médios não poderá nunca ser permanente. Se fosse um deles, ficariam destruídos. Então, o tempo todo essa troca de energia para realizar um trabalho mediúnico médio. E aí ele fala que esse rapaz era um magnetizador, um mago lá, que ele manipulava a energia nas outras encarnações lá, e aí ele está usando, ele está sabendo utilizar essa energia para poder fazer essa canalização nas relações sexuais com mulheres desencarnadas, no caso aqui, né? Por isso, e aí ele explica também dessa questão dos médios, que dois grandes médios eles não podem estar juntos por causa de que um fica... porque é muita energia, né? Por exemplo, o Chico Xavier com o Divaldo, né? Lembra que eles falaram que eles precisam estar distante, que nem dois postes, né? Não precisa estar no mesmo lugar para iluminar o mesmo lugar, tem que estar distante para iluminar. Mas é mais ou menos também nesse sentido energético, né? De que eles podem meio que se conflitar energeticamente. Eu não sei se você conhece sobre isso aí, Carla. Quer falar para a gente? Eu estou pensando nessa frase, né? Daí certa incompreensão em torno das amizades de determinados médiums. Dificilmente e só de maneira excepcional, dois grandes médiums poderão se manter juntos. Se isso acontecer, se devorarão mutuamente. Eu conheço essa passagem e eu entendo. Eu vou citar um exemplo de como na engenharia você quer iluminar um determinado ambiente do seu quarto. Se você pegar uma lâmpada e acender, vamos dizer que esse é um médium que está iluminando essa região desse quarto. Você pega outro médium que também tem uma iluminação e você juntar os dois no mesmo ponto, eles vão iluminar somente a mesma área. Se eles separarem, eles vamos dizer, a área vai dobrar, porque se eles estão muito próximos, o ponto de iluminação vai ser o mesmo. Agora, se eles separarem, eles vão ter dois pontos de iluminação, ou seja, você vai cobrir uma área maior de iluminação do que você juntar duas lâmpadas juntas. Duas lâmpadas juntas é quase a mesma coisa que uma só, né? Quando você separa, você vê dois pontos de luz. Então você tem duas áreas de iluminação. Quando você junta essas duas numa só, você tem a mesma área. Então você vai cobrir uma área pequena, e se você separa, você vai ter duas áreas. Não sei se foi claro. Não, é isso mesmo, Marcos. Não, é isso mesmo. Tem essa questão que você está falando, e tem a questão também energética de que elas se mutilam, elas se conflitam. São meio que, imagine duas energias meio que poderosas, e elas ficam uma consumindo a outra, esgotando a outra, e elas, que nem está dizendo, elas vão se devorar mutuamente. Sim. Ele explicou lá tecnicamente como isso acontece lá e tal, no livro lá, mas é mais ou menos isso, elas têm que estar distante, e aí ele explica também que por que os médiuns não têm, eles são mais restritivos a certas amizades, porque, por exemplo, afinidade com uma pessoa que está lá embaixo, existe uma vibração, ele fala que não pode ter, porque essa pessoa pode catalisar a energia dele, e ele não poder fazer os trabalhos dele, porque pode ser consumida por essa outra pessoa, que nem esse magnetizador aí, desse homem que a gente está falando. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso aí. Já ouviu? De médium que não pode ter certas amizades, talvez? A Carla tá com mudo, não, Carla? Desculpa. É porque eles têm um campo mais aberto energético, né? Então o médium, ele percebe muito mais o ambiente, ele tem essa capacidade, né, de interagir mais nesses outros campos. Então, se ele percebe, se tem alguma outra pessoa também desta forma, essa troca de energia, ela vai acontecer muito mais rapidamente, facilmente. Fala, Tiago, desculpa, gente.
Tá mudo, Thiago, o seu também. Tá Não, não mudo. Hoje é dia, todo mundo ficando mudo. Não, falei porque eu lembrei que realmente tem uma passagem no filme do Divaldo, que ele encontra com o Chico e o Chico explica isso para ele. Acho que o Divaldo queria passar um tempo maior com o Chico e ele acaba explicando essa passagem para ele. Então, foi desse filme mesmo que eu lembrei também, na hora que tava falando disso, que dois médios não podem ficar juntos. Aí eu achei interessante, né? Aí aqui seguindo, aqui, gente, para não ficar muito longo também, eu não coloquei tudo o livro, né, todo o resumo, porque o livro é curto. Ele é 64 páginas. Só que o conteúdo dele é muito minucioso, muito complexo, assim, e aí eu peguei só algumas pinceladas de alguns capítulos e coloquei aqui. E aqui já é meio que a parte final mesmo do livro, só para poder fechar. Mas aí, como eu vou passar para vocês, vocês vão poder estudar e visualizar tecnicamente tudo isso aqui que eu meio que pincelei para ela. A ideia realmente é vocês tirarem a própria conclusão, vocês lerem, instigar vocês a lerem, conhecer mais sobre esse conteúdo. Porque, por exemplo, eu li, eu entendi da minha forma, mas às vezes eu não consigo expressar o que eu entendi, às vezes eu não entendi errado. Então, eu só estou aqui meio que incentivando vocês a lerem, para vocês entenderem melhor do que eu, inclusive. Então, e aqui está a parte no reino de Tamerlão, que é meio que um lugar das trevas lá, numa caverna, que espíritos das trevas querendo usar formas para poder desvirtuar a humanidade, porque a gente sabe que os espíritos das trevas, eles não querem que a gente evolua, eles querem, sabe, espíritos, a gente vive na busca da luz, mas tem espíritos que é contra a luz, que ele quer o mal, ele quer ir para o mal, para a escuridão, e não quer que as outras pessoas vão para a luz, ele quer carregar o máximo de legiões junto com ele para a escuridão, e ele faz qualquer estratégia possível para poder influenciar quem quer ir para a luz. E isso a gente vê lá nos trabalhos mediúnicos, todos esses livros aqui falam muito sobre isso. E aqui nada mais é do que um reino lá, tá certo que é de 76, eu não sei se é tão atual assim, mas aqui o André Luiz foi lá com o orientador dele, visitar, ver qual era o plano dos caras lá, né? Aí penetramos na caverna imensa, espaçosa, cheia de espíritos escuros e cruéis, milhares talvez, o silêncio era geral, aguardava a chegada de Tamerleão. Tamerleão é o chefão das trevas lá. Ele jamais se atrasava, lutava e trabalhava como um relógio perfeito. Agora iria assumir suas novas funções de chefe dos legionários da sombra. Ninguém tente me desrespeitar, aí ele já falando, né? Ninguém tem de desrespeitar porque será punido. A vingança de Tamerleão é cruel e sem fim. Quem não quiser me seguir, que diga agora e se manifeste. Terá liberdade para se retirar. Fora disso, será punido se vier cometer falta no futuro. Nós não perdoaremos ninguém. Com essa afirmativa, retirou do bolso a túnica um mapa, colocou sobre a mesa e com uma espécie de lápis vermelho na mão declarou: não seguiremos o caminho de Gregório que fracassou, seguiremos nova rota. Afirmando isso, riscou estranho mapa de alto e baixo e gritou: iremos combater os espíritos e os espíritas aqui. E com um traço rápido escreveu sexo. O silêncio tornou a envolver a todos. Companheiros, falou de novo: só há um caminho para destruir os fanáticos da espiritualidade superior, atacados se entregam no castelo do sexo. Poucos são os que resistem à fúria sexual, nem os heróis, nem os santos. Atacaremos primeiro os líderes do espiritismo e aqueles que se tornaram paladrinhos da espiritualidade no mundo. Nosso campo de batalha será no campo sexual, onde o homem é mais fraco. Tenha certeza que pouco restarão se destruídos ignóbeis filhos de cordeiro, será fácil destruir a massa. Então, nessa entidade aqui das sombras, que foi registrado nessa época aí, eles queriam, do plano deles, atacar nessa fraqueza dos humanos, principalmente, acho que naquela época talvez tenha até mais, né? É um campo sexual que a gente sabe que, além de sexo, emprega outros vícios, né? Acopla outros vícios como drogas, o álcool,
até mesmo a prostituição, né, a indústria de prostituição, de menores, de várias. Nossa, envolve muitas coisas que existe aí no mundo para eles poderem canalizar e atacar os humanos aqui encarnados, né? E aí é meio que um ponto fraco. Às vezes a pessoa pode ser muito boa, a pessoa pode ter muitas virtudes, mas às vezes ela deixa a desejar num campo dessas tentações, e aí ela desmorona o castelo todo por uma brecha, por uma porta que ela pode abrir e ser derrubada né, nas suas obras aqui que está sendo construído na Terra. Por isso que a gente, né, fala dessas portas abertas, de buscar no inconsciente alguns desequilíbrios que a gente possa ter, alguns sentimentos enrustidos ou mal resolvidos internamente. Por isso que falar com o psicólogo é muito bom, procurar ajuda é importante para poder a gente conseguir se curar e não deixar brechas para ser atacados e acabar com desmoronar o nosso propósito maior nessa encarnação, né? Essa oportunidade da gente ser melhor. Então, a gente sabe que tem gente do time do bem e gente do time do mal, e cabe a nós a gente decidir, né, qual lado a gente vai fomentar, qual lado a gente vai lutar para poder estar junto. Eu acho que é basicamente isso, essa finalização aqui. Vocês querem falar alguma coisa sobre o assunto? Bora, Marcos. Deixa eu tentar colocar o meu questionamento. Vamos dizer que um casal está sofrendo um ataque de obsessores, né? Obsessores que estão ali querendo, de outras encarnações, que estão querendo a separação desse casal. E esse casal acabam se afastando, mas esse casal, eles são alertados pela espiritualidade que, olha, vocês estão sendo atacados por obsessores que querem a sua separação e querem o mal para vocês, né? E a pessoa se afasta, mesmo sabendo disso, e se envolve com a primeira pessoa, um desconhecido, e engravida. Como é que fica o plano espiritual para essa pessoa que sabia que tinha um obsessor ali ligado, querendo estragar o relacionamento e acaba ligado, percebe a fragilidade da pessoa e quando ela se envolve com um desconhecido, engravida, e o plano espiritual, eu acho que bagunça todo o plano espiritual que ela tinha, né? Planejamento. O planejamento. Ela tem um livre-arbítrio de fazer o que quiser, mas quando ela acaba se afastando e tomando uma decisão assim, impensada, o plano espiritual muda completamente, vai ter um plano C, né, um plano C ou D, porque se envolveu com um desconhecido e ela acaba descobrindo que esse desconhecido não tem um bom caráter, né, ela não é uma pessoa boa. Ô Marcos, eu penso, bom, você já falou, tem o livre-arbítrio, isso é fato, né? Tem a questão das frequências, que a gente está às vezes mais fragilizado por essa questão, e realmente tem outras pessoas que se aproveitam dessa nossa fragilidade, inclusive energética. Isso não nega, não isenta a nossa responsabilidade, tá? Nesse caso, quando a gente fala de planejamento encarnatório, o nosso planejamento ele não é feito totalmente fechado. Vai acontecer isso, porque senão nós seríamos
marionetes, né? A gente não teria essa questão de escolha. Mas a gente tem tendências e provas. Então, por exemplo, eu escolhi no meu plano encarnatório que eu iria ter esse casamento, mas que eu teria uma prova num determinado momento da minha vida e que eu posso sucumbir ou eu posso ter bons resultados, posso, né, superar essa prova. Então, na nossa vida, assim, o tempo todo nós somos colocados em prova. E que algumas a gente consegue dar conta e outras não. Mas o livre-arbítrio, ele traz também essa responsabilidade, mas o que eu quero dizer? Nesse caso, essa moça encontrou um desconhecido, quer dizer, acabou engravidando, enfim, é a escolha que ela fez, né? E que talvez essa prova para ela que seja importante para o aprendizado dela. Talvez aí ela vai conseguir evoluir através dessa nova criança que vai nascer, desse relacionamento, que ela vai repensar algumas coisas e evoluir. Então, a gente tem que pensar que a nossa vida, ela não é linear. A gente tem que pensar assim, que é como se fosse uma grande matriz, abrindo, como se fossem várias possibilidades. Ela não é só assim, entendeu? Pode falar, Wagner. É só uma complementação aí, que referente a nossas expectativas, né? Que às vezes a gente projeta alguma expectativa e ela não é de acordo com o que a gente deseja, e às vezes a gente sofre junto com a pessoa, por mais que nós gostamos muito da pessoa e ela possa fazer uma escolha que nos desagrade, assim como um filho que pode nos desagradar e fazer escolhas erradas que fogem do nosso controle. Não foi isso que eu ensinei, que nem, né, a moça lá, eu não ensinei meu filho a ser ladrão, né, meus outros filhos, ninguém é ladrão porque ele virou ladrão, e ela ficou chorando copiosamente, sofrendo por isso, mas é a escolha dele. O filho dela tem mais de 50 anos, então qual é a responsabilidade dela com isso? Qual é a nossa responsabilidade no livre-arbítrio do outro que pode ter feito uma escolha errada? Aí a gente tem que meio que aprender a se desapegar à escolha do outro, no sentido de que a gente não pode sofrer junto com o outro, que não é da nossa responsabilidade. Por mais que a gente ame, por mais que a gente ore, querendo o melhor para ele, mas a gente não pode permitir que contamine o nosso coração uma escolha do outro, né? Não foi nossa escolha. Se o outro fez a escolha errada, é a escolha dele. Eu não posso permitir que isso entre em mim. Eu tenho a minha consciência. Já tenho um problema demais para eu escolher errada demais na minha vida. E aí eu vou me contaminar pela escolha errada do outro. Isso só vai piorar a situação. A gente vai sofrer junto e ninguém cresce, né? Foi isso que eu entendi. Deixa eu só colocar mais uma informação. Esse obsessor que acaba seguindo a pessoa para cometer acabar realizando um sexo com um desconhecido, eu já ouvi dizer que quando acontece algo desse tipo, tem milhões de espíritos ali que estão querendo encarnar e na verdade, em vez de encarnar um espírito que tivesse um planejamento, é colocado um espírito ali, na verdade, que entrou por essa influência desse obsessor, e a pessoa fica grávida, às vezes, de um espírito que fugiu do planejamento e é um espírito difícil de se lidar, vamos dizer. Né? Pode ser, Marcos, ou não. Então, assim, o processo encarnatório, ele é único. Não existem dois processos encarnatórios iguais, não existem. Isso a espiritualidade fala, né? Então, a gente não pode ter certeza se esse bebê vai ser de um espírito que foi planejado ou se é de uma encarnação compulsória, como a gente fala, né? Que ele teve que ir, independente, não conseguiu passar por uma fase de planejamento, né? O famoso aconteceu e foi. Então, assim, a gente não pode saber. O que, na verdade, vai ser a grande prova é o quanto esse casal
vai ter a capacidade de amar esse filho. Eu acho que aí é a grande prova. Então, assim, eles vão continuar, eles vão amar, eles vão suportar no sentido de dar suporte, né, não de dar suporte para esse bebê, para essa criança. Eles vão cumprir o papel que lhes foi estabelecido de pai e mãe. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não importa que espírito entendeu? Não importa se teve planejamento encarnatório, se não teve planejamento encarnatório, se foi realmente o que estava passando lá pertinho no momento e encarnou. Então, isso independe, porque vai ser uma prova para essa mãe e para esse pai. Uma prova para eles, o quanto eles vão realmente aprender a amar, que eu acho que essa é a prova da humanidade toda. Então, quando nós, de fato, vamos aprender a amar de verdade, não estou falando de apego, não estou falando de posse, não estou falando de relações tóxicas, estou falando de amor verdadeiro. Então, acho que é isso que a gente tem que se concentrar, né? O quanto a gente vai realmente aprender a amar, como Cristo quer que a gente ame, né? Tudo acontece com a permissão de Deus. Aconteceu pela permissão de Deus. E aí, a gente lá nos trabalhos mediúnicos tem sempre um espírito que entra lá e acha que está arrasando, que está fazendo bagunça e que está aprontando, desviando, fazendo isso, mas a espiritualidade maior, ela está sempre por cima, vigiando toda essa situação e tendo um controle dessa situação. E aí, no final das contas, aquele espírito que estava achando que estava bagunçando, que estava atrapalhando, que veio obsediar, veio fazer problema, na verdade ele está sendo ajudado. A espiritualidade deixou ele entrar, deixou ele fazer a bagunça, confiar de que ele estava fazendo a coisa acontecer, dar errado do jeito que ele planejava, mas aí ele acabou ganhando a oportunidade de se ajudar e ajudar todos os colegas dele que estavam aprontando junto. Então, ou seja, né, estava tudo programado para poder ser resgatado desse monte de espírito. Então, é uma oportunidade para salvar esses espíritos que estavam no lado mal. Às vezes pode ser uma oportunidade. Eu acho que é isso. Quantas relações ocasionais, vamos falar, frutificam, que geram um filho? Quantas? São milhares no mundo. Então, esse não vai ser nem o primeiro caso, nem o último. Né? Então, assim, isso acontece o tempo todo. Gravidez na adolescência, às vezes a pessoa não sabe nem quem é o pai, né? Não sei quem é o pai, quem pode ser o pai. Então, quantas pessoas nascem sem saber o nome do pai, que não tem nem o registro do pai na carteira, estou falando até de carteira de identidade, não tem, pai ausente, não tem, não tem pai. Tem vários exemplos aí do seu trabalho, né, disso, cara. Muitos. Então, assim, o que a gente tem que entender lógico, essa mãe está contraindo um débito, tá, esse pai está contraindo um débito, tá, mas será que na forma como eles criarem esse filho, darem amor para essa criança, esse débito não vai ser reduzido? Não vai ser, né, zerado? Depende da conduta deles daqui para frente. Então, o que a gente não pode é julgar ninguém. Cada um tem a sua livre escolha, cada um sabe da sua história, cada um sabe das suas fraquezas e cada um sabe das suas potencialidades. E não tem ninguém para julgar ninguém. Jesus não julga a gente, Deus não julga a gente, por que a gente vai julgar o nosso próximo? Eu acho que é isso. Eu não sei se te ajudou aí nesse entendimento aí geral. O que a gente tem que pensar é que nada é linear, não existe isso cartesiano, ou é certo ou errado, ou é bem ou mal, entre, né, o que a gente fala entre entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? A gente não pode pensar só na polaridade, porque é essa polaridade que gera o mundo que está gerando hoje. Né? As intolerâncias, as guerras, tudo isso você pensar na polaridade. Fez a conta rápida, hein, Carol? Você é de exatas também? Não, é porque isso já existe, essa frase já é pronta. Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, entendeu? Eu estou aqui fazendo as contas. É porque você nunca ouviu, porque não é do seu tempo, é do meu tempo essa frase. Ai.
Gente, mas eu acho que assim, o importante da aula de hoje, né, que também já está encerrando, é a gente entender que, além de carne que nós somos, né, encarnados, a gente também é regido, não estou falando nem de espírito, de espiritualidade, mas a gente é um campo energético. Nós somos campos energéticos que repelem ou atraem. Então, a gente é um campo energético. Fisicamente falando, quimicamente falando, nós somos. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? E hoje, de verdade, está tudo muito fácil, né, em relação a essa questão da sexualidade. Crianças estão sendo muito incentivadas desde cedo, com maquiagem, com roupas, meninas, né, já crianças, né, então a gente tem que cuidar disso tudo. Eu acho que é uma chamada para a gente pensar que é muito mais do que só uma relação sexual. Ela é uma relação que você vai estar trocando todo o seu campo energético com essa pessoa. E tem leituras que falam que você carrega em torno de pelo menos 6 meses o campo energético da outra pessoa com a qual você se relacionou. Então, por 6 meses, mesmo que você nunca mais viu a pessoa, o seu campo energético vai estar ligado no dela, que demora um tempo para que isso se desvencilhe. Então, é ter cuidado, é ter ponderação, é ter responsabilidade, na verdade, essa que é a palavra. Como o Wagner falou, tudo é equilíbrio. A lei da reprodução existe, é uma lei natural. Então, a lei da reprodução é uma das leis naturais, das leis divinas, porque ela faz parte da nossa natureza, tanto no mundo das plantas, né, dos animais, e nós, que eles chamam de hominais. Então, ela faz parte, mas que a gente saiba usar essa força, essa energia, de uma forma responsável. Acho que é essa a palavra. Certo? Certo. Você gravou a aula, Wagner? Gravei. Ai, bom, que bom. Só me ocorreu no finalzinho, aí eu falei, não, nem vou perguntar, porque também não vai adiantar gravar os últimos 5 minutos de aula. Mas que bom que você gravou. Tudo bem, gente? Pensativos? Então, aí vocês podem, eu passei os links aqui no grupo, podem ler à vontade o livro. Tem até a parte uma passagem que ele fala da danças de menores, de adolescentes, do quanto de obsessores que ficam ali naquela região, dependendo do tipo de dança e tudo. Como que é sincronizado, mostra o lado espiritual dessas áreas, vamos dizer assim. E como que eles vampirizam essas áreas. Da mesma forma que a gente lê os livros lá, né, que fala da vampirização no abatedouro dos animais, no campo sexual também tem os espíritos vampiradores nas regiões onde está isso sendo fomentado, né, magnetizado pelos encarnados. Você vai colocar o link da gravação no grupo também? Isso, o link da gravação, do livro e da aula. Da aula. Isso. Legal. As outras aulas também, que você não conseguiu assistir, Marcos, estão todas lá, tá? Vou assistir, sim, com certeza. Então, tá tudo no grupo. Isso. Tá tudo no grupo. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a oração de encerramento. Se Deus quiser, a gente se vê segunda que vem, né? E que a gente tenha aí uma boa semana. Se alguém quiser fazer uma oração. Oi, Luciano. Quero agradecer a aula, gostei bastante. Fiquei bem reflexiva. Vou ver depois os links. Achei bem interessante. Muito bacana. Obrigada. Então, vocês me desculpem que eu realmente não sei se eu expliquei do jeito que deveria, muito bom, e aí realmente Não, só a para explicação foi muito boa, deu para entender bastante. Eu só quero aprofundar um pouco mais, que eu achei bem interessante. Então, acho que se a gente pensa até também obrigada, Lu, mas se a gente pensa nos chakras, né, do chakra genésico, que é o primeiro lá de baixo, né, subindo, ele é o que fala que é a punção da vida, né, de tão forte que é essa energia. Então, ela é a punção da vida, né, então até
os psicólogos, já desde Freud, que eles começaram a estudar sobre isso, sobre essa relação de sexualidade com a pulsão da vida, com essa força vital, a gente entende que é uma força mesmo, né? E que ela é uma força justamente vital, porque é a força para te trazer a vida, né? Então, assim, a gente tem que usar essa força de uma forma boa para a gente e para o nosso próximo, né? Acho que é isso. Sim, sim, verdade. Eu vi um documentário do Freud, é bem interessante. Sim. É meio que associa as conversas, né? Muito bacana. Sim. A ciência traz muita informação interessante também sobre isso. É através dele que a gente está aqui encarnado e trouxemos os encarnados também, né? Quem tem filho aí sabe que é muito bom ter filho, né? Verdade. Eu vou fazer o final? A oração. Alguém gostaria de fazer? Eu posso fazer. Então, bora lá, Marcos. Bom, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos à luz divina de Jesus, ao carinho de Nossa Senhora Maria, que a gente possa regularizar a nossa respiração, pensando que vai entrar um ar branco e purificador pelos nossos pulmões, e a gente vai soltar aquele ar carregado com as energias negativas pela boca. Então a gente respira aquele ar branco e solta aquele ar carregado com a energia do dia, né, aquelas energias pesadas. Agradecer pela semana que passou, o feriadão, quem conseguiu curtir o feriado, e também quem não conseguiu curtir, elevar o nosso pensamento de gratidão por tudo que deu certo, por tudo que deu errado, porque isso nos fortalece. A todos os nossos irmãos sofredores e todos aqueles que estão na batalha, ajudando aos nossos irmãos a se reerguerem. E assim eu coloco a oração que a gente que vem de Jesus, que foi passado a nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoar, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoar, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na prática do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu o menino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e para todo sempre. Salve Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.